O encontro anual dos líderes dos 7 países mais industrializados do mundo terminou hoje na Itália. E a primeira-ministra da Alemanha descreveu o encontro como sendo 6 contra 1, Donald Trump. Um documento de poucas páginas, um encontro de resultados modestos. A líder alemã, Angela Merkel, definiu o G7 de Taormina como insatisfatório. O americano Donald Trump escreveu que o entendimento sobre o combate ao terrorismo significou a melhor parte. Foi o único assunto para o qual Trump realmente demonstrou interesse. Sobre o clima, o presidente americano prometeu que vai responder em uma semana. O Acordo de Paris está parado à espera da posição dos Estados Unidos. Depois de obter vitórias em quase todas as áreas, quanto ao comércio, Donald Trump fez uma concessão. Aceitou que o texto final desse G7 contemplasse a expressão luta contra o protecionismo. Não muda sua política, mas pode amenizá-la, comentam alguns observadores. Antagonistas nas ambições do comércio internacional, Alemanha e Estados Unidos duelaram. Descendente de alemães, Trump ouviu de Angela Merkel que a Alemanha tem muitos investimentos nos Estados Unidos. Outra vontade de Trump prevaleceu. Cada país vai poder decidir quantos imigrantes deseja acolher e quando, podendo fechar as fronteiras, se necessário. O governo de Paolo Gentiloni esperava poder dividir com os outros os milhares de refugiados que chegam às ilhas sicilianas. Escolheu Taormina como sede do encontro para tentar sensibilizar os convidados. Mas a Itália foi a grande derrotada do G7 que preparou. Em meio à maior crise de seu governo, o presidente Michel Temer passou o sábado em reuniões com aliados. Ele busca apoio político para permanecer no cargo e dar andamento às reformas que estão em discussão no Congresso. Michel Temer passou o dia recebendo visitas no Palácio do Jaburu. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, coordenador da bancada do Nordeste, foi o primeiro a chegar. Veio tratar do projeto que valida os incentivos fiscais dados pelos estados para atrair empresas. Mais tarde, para o almoço com o presidente, chegaram acompanhados das esposas o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Também almoçaram com Temer outros 2 ministros tucanos, Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, e Bruno Araújo, das Cidades, que no início da crise chegou a anunciar que deixaria o governo. No fim da tarde, Temer recebeu políticos do PMDB, o ex-presidente José Sarney e o secretário-geral da presidência, Moreira Franco. Temer também deve se encontrar com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. A interlocutores têm dito que vai governar até o último dia do mandato. Para evitar a impressão de esvaziamento do governo, substituiu com rapidez a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, que ontem pediu demissão, e nomeou para o cargo o economista Paulo Rabelo Castro. Temer aposta ainda no avanço da votação da reforma trabalhista no Senado. A votação da reforma está prevista para terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. O desafio é vencer a obstrução da oposição, que na Câmara também pretende impedir o andamento dos trabalhos até que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, aceite um dos 13 pedidos de impeachment apresentados contra Temer por causa da delação da JBS. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu informações ao Supremo Tribunal Federal sobre denúncias da JBS que envolvem mais de 100 escritórios de advocacia. O que chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil foi a quantidade de escritórios de advocacia citados na delação de Ricardo Saldi. Ele é ex-diretor de Relações Institucionais e Governo da JIF, controladora do grupo JBS. Se o senhor ver aí, no final nós vamos ter tratado com mais de 100 escritórios de advocacia, todas notas falsas. Muitos escritórios de advocacia. Segundo o executivo, as notas falsas foram emitidas para esquentar dinheiro de corrupção, para comprar apoio de partidos e de políticos para vários candidatos nas eleições de 2014. Os nossos fiscais estão aqui. O Vital do Rego não era do Tribunal de Contas da União ainda, ele era senador da República, da cúpula do PMDB. Dei 6 milhões para ele, que foi pago com notas frias também. O Jader Barbalho, 6 milhões, sendo que aí eles doaram depois mais 2 milhões, 3 milhões para o Helder Barbalho. Mas eu entendo aqui que esses 8 milhões e 980, o Jader direcionou todo para o filho dele, que era candidato ao governo do Pará.
Tudo documentado. O delator citou escritórios de vários estados e descreveu valores: 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões de reais. Ricardo Saldi admitiu que às vezes pagava sem ter ideia de quem ia receber o dinheiro. Conhece esse escritório? Nunca vi na vida. Só assinei a nota como coisa, um contrato fictício, nota falsa. Tudo. A denúncia levou a Ordem dos Advogados do Brasil a pedir ao ministro Luiz Edson Fachin que confirme se existem outros elementos na delação da JBS ainda sob sigilo envolvendo o escritório de advocacia. A OAB quer a íntegra das informações para tomar providências. Se nós tivermos algum advogado que tenha agido de forma criminosa, ele responde duplamente. Ele responde internamente na instituição, no contexto ético-disciplinar, e ele responderá também no contexto penal, frente ao Poder Judiciário. O ministro Vital do Rego disse que as afirmações do delator são falsas e que as doações que recebeu da JBS em 2014 estão na prestação de contas da campanha e foram aprovadas pela Justiça. O ministro Helder Barbalho declarou que não conhece o escritório de advocacia citado na denúncia e que a doação que recebeu da JBS em 2014 foi legal e aprovada pela Justiça. A defesa do senador Jader Barbalho não vai se pronunciar. Aqui no Brasil ficou mais fácil o acolhimento de refugiados. Os estrangeiros ganharam uma nova lei que garante direitos e protege contra a discriminação. A lei da migração foi sancionada esta semana e vai entrar em vigor daqui a 180 dias. Quase 3 mil estrangeiros ganharam a cidadania brasileira no ano passado. Um processo longo que, em alguns casos, leva 15 anos. O chileno Cristóvão Chait está no país há pouco mais de 4 anos. Casou com uma brasileira, montou um pequeno negócio e comemora a nova lei. Me sinto mais brasileiro, mais acolhido ainda, né? Então, foi ótima essa nova lei. A nova lei de imigração vai substituir o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Traz inovações que colocam o Brasil na vanguarda da legislação internacional. Na contramão do que se vê em grande parte do mundo, acaba com o conceito de que todo estrangeiro deve ser visto como uma ameaça à soberania nacional. A nova lei repudia o preconceito contra o estrangeiro, o racismo e qualquer outra forma de discriminação. Dá ao imigrante igualdade de condições nos direitos à vida, liberdade, segurança e propriedade, e no acesso aos serviços públicos de saúde, educação, previdência social e ao mercado de trabalho. O país instituiu o visto humanitário, que vai permitir acolher mais rapidamente vítimas estrangeiras de desastres ambientais, conflitos armados e violação dos direitos humanos. O estrangeiro em situação irregular no Brasil não poderá ser preso. Irá responder ao processo de expulsão em liberdade com ajuda jurídica do governo brasileiro. O presidente Michel Temer vetou 20 artigos do projeto aprovado pelo Congresso, a maioria ligada à segurança do país. Vetou o direito de livre circulação entre fronteiras para povos indígenas com ancestrais comuns, a dispensa do serviço militar de brasileiros naturalizados que cumpriram obrigações militares em outro país e vetou também a anistia para quem está irregular no Brasil. Essa especialista em direito internacional considera a lei um avanço, mas alerta para as novas responsabilidades. Essa política migratória exige também que o Brasil tenha políticas internas no controle de suas fronteiras, sejam em aeroportos, sejam em portos, sejam em regiões de fronteira onde exige maior controle. Tem feirão de imóveis neste fim de semana em 11 cidades do país. Em São Paulo, a procura maior foi pelos mais baratos, que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. As construtoras lembram já na recepção que maio é o mês das noivas e quem casa quer casa. Só tem esperança de conseguir? Sim. Tem pipoca, algodão doce, bem casado, mas em época de crise não está fácil ganhar o coração do consumidor. Eu tô achando que o preço está alto ainda, né? Está alto ainda pra gente, então vamos pesquisar mais, né? Este especialista em mercado imobiliário lembra que os preços dos imóveis estão praticamente parados no Brasil. As pessoas ficam mais receosas, os empresários ficam com mais dúvidas, a incerteza obviamente está muito grande, mas a necessidade das pessoas continua existindo e o mercado não deixa de funcionar. Ele perde dinamismo, mas ele continua funcionando. O Feirão da Caixa é uma tentativa de movimentar esse mercado. Mais de 80 mil imóveis em oferta. E corretores por todos os lados tentando vender o peixe. Essa é a planta, tá? Cada valor da metragem é correspondente
que você está vendo aqui, né? Na Feira Livre tudo é mais simples. Se o cliente gostou da oferta, é só pagar e levar o produto. Já aqui, o primeiro passo é pegar uma senha. O candidato à casa própria é chamado depois para fazer uma avaliação de crédito. A ideia é saber se ele tem renda suficiente para financiar o imóvel. A maior concentração de financiamentos são de imóveis de até 240 mil, que são os imóveis que se enquadram no Minha Casa Minha Vida. A renda da família para esses imóveis começa em R$ 1.800. A Casey e o Eric vieram sem grandes pretensões. Ela nem queria vir, né? Eu falei para ela, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver o que dá, né? Eu acho que agora vai dar certo. Tiveram crédito aprovado e fecharam o negócio. Um apartamento de 2 quartos financiado em 30 anos. Nós viemos fazer uma análise, mas decorreu bem melhor do que esperava. Sair do aluguel é tudo, né? Mais informações sobre o feirão de imóveis na página do JN na internet.